Olá, meu amigo, estamos de volta agora para fazermos aqui uma revisão dos principais tópicos dessa disciplina tão importante aí no concurso do DEPEN, o bloco 3 aí do conteúdo programático, o bloco 3, nós temos lá a parte de execução penal e nós temos aqui essa parte que dispõe sobre o Departamento Penitenciário Nacional. Nós concluímos aí a parte teórica e agora nós vamos fazer uma revisão, pelo menos aí dos principais tópicos de cada uma dessas normas que integram este conteúdo. Obviamente que aqui as questões, elas são mais para a gente ter uma visão geral e relembrarmos aqui de alguns dos assuntos. Não dá para a gente ver todos os assuntos aqui na resolução de questões. Nós temos lá, posteriormente, um curso específico, intensivo de resolução de exercícios, mas aqui a gente vai conseguir, pelo menos, relembrar alguns dos tópicos dessa disciplina. Então, eu já lhe convido a acompanhar comigo aqui o início da nossa revisão através da resolução de exercícios aqui na tela. Vamos lá, acompanhe comigo. Perfeito, Departamento Penitenciário Nacional, resolução de exercícios. Professor Gilmar, nós vamos aí tentar falar sobre algumas aí dos tópicos aqui dessa disciplina, a começar pelo decreto 6.049, nós temos aí o Regulamento Penitenciário Nacional. Sobre os múltiplos aspectos do decreto 6.049 de 2007, julgue os itens seguintes. O Sistema Penitenciário Federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Nós temos aqui uma questão bem simples, uma questão aí dos artigos iniciais aqui do nosso regulamento penitenciário, mais especificamente, nós temos aqui uma questão do artigo 1º, trata sobre o sistema penitenciário, a constituição desse sistema penitenciário federal, O sistema é constituído pelos estabelecimentos penais federais, perfeito, subordinados, esses estabelecimentos, ao nosso Departamento Penitenciário Nacional, nosso DEPEN, do Ministério da Justiça. A questão bem simples, sem maiores dificuldades, a questão de número 1, ela já está correta. Perfeito, bem tranquila aí, questão do artigo 1º. Questão de número 2, compete ao Departamento Penitenciário Nacional, no exercício da atribuição que ele confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei de Execuções Penais. Nós temos uma questão que faz menção aí à nossa LEP. A supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos penais estaduais e federais. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma questão que menciona o artigo 72 da Lei de Execução Penal. Então, o artigo 72, ele traz aí exatamente as atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Nós temos lá do inciso 1 ao inciso 7, lembrando que o artigo 72 da LEP, dentre essas atribuições, nós podemos citar aí as principais, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. Nós temos aí assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos aí nesta lei, colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Observem que nós temos aqui várias atribuições aí do nosso DEPEN, lá no artigo 72, mas a gente tem que lembrar que essa questão de número 2, ela foi retirada aqui do decreto 6.049
e 49 de 2007, o Regulamento Penitenciário Nacional. E segundo o decreto, compete aí ao DEPEN, no exercício das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei de Execução Penal, compete aí a supervisão, a coordenação, a administração dos estabelecimentos penais estaduais e federais. Ora, se nós estamos falando do Departamento Penitenciário Nacional, eu não posso aqui afirmar que o nosso Departamento Penitenciário Nacional ele irá supervisionar, coordenar e administrar estabelecimentos penais estaduais. Portanto, essa questão de número 2, artigo 2º aqui do nosso decreto, ela está errada. Artigo 2º, essa questão, obviamente, está errada, deveria ser apenas estabelecimento, ou deveriam ser apenas estabelecimentos penais federais, ok? Questão, portanto, está errada. Continuando, questão de número 3, os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. É uma questão retirada do artigo 3º aqui do decreto. E aí, nós temos aqui as finalidades dos estabelecimentos penais federais. Observe que a questão, ela deixa muito claro que os estabelecimentos têm por finalidade exatamente promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos. Então, o preso ele vai cumprir lá a sua pena e os estabelecimentos vão fazer com que ela seja cumprida e, lógico, os estabelecimentos vão adotar aí as medidas administrativas cabíveis no que diz respeito aí à execução dessa pena, tá? Então, a questão 3, ela fala exatamente isso. Tem por finalidade os estabelecimentos promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, está certa essa informação, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Professor, ou do próprio preso? Sim, é exatamente isso que dispõe o nosso artigo 3º, portanto, essa questão de número 3, ela está correta, tá? Não há nada aí do que se falar dessa questão 3, está em consonância aí com o nosso regulamento. Ok? Muito tranquila. Continuando, questão de número 4, os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos provisórios ou presos condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto aí no artigo 1º da Lei 10.792, de 1º de dezembro de 2003. Vale a gente lembrar, no que diz respeito a esse regime disciplinar diferenciado, nós falamos muito aí sobre ele no nosso curso teórico, né? Nós temos aí as situações em que o preso será incluído neste regime. É importante a gente lembrar que a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 52 da Lei de Execuções Penais, nós temos aí falando sobre esse regime disciplinar. E a gente lembra que esse artigo 52 ele sofreu alterações no ano de 2019, né? A Lei 13.964 trouxe aí alterações, mudanças no que diz respeito aí a este regime, tá? Então, só para deixar claro, né, o regime disciplinar diferenciado, ele será aplicado ao preso que praticar fato previsto como crime doloso, que constitua falta grave
e quando ele ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas. É importante que não haverá prejuízo aí da sanção penal cabível, tá? Uma vez o preso sendo colocado neste regime disciplinar diferenciado, as medidas cabíveis elas não serão prejudicadas, não haverá prejuízo, tá? Então o preso ele poderá sim, ainda que tenha sido colocado no regime disciplinar diferenciado, ele poderá sim responder pelos seus atos aí na esfera penal. A duração máxima desse regime disciplinar, segundo o artigo 52 da LEP, é de até 2 anos, tá? Aqui, no artigo 52 da LEP, nós temos essa informação devidamente atualizado aí no ano passado, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Durante o regime disciplinar diferenciado, o preso será recolhido em cela individual. As visitas elas serão quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Durante o regime disciplinar diferenciado, o preso terá direito à saída da cela por 2 horas para banho de sol, em grupo de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. As entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, tá? E aí nós temos as demais características, informações lá acerca desse regime disciplinar. O que eu quero saber na questão 4 é se o preso que estiver sujeito ao regime disciplinar diferenciado, esse preso, ele também poderá aí ser abrigado em um estabelecimento penal federal. A questão diz isso, os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Essa questão foi retirada do artigo de número 4, ela está correta. O fato do preso estar no RDD não significa dizer que ele não poderá ser aí transferido, encaminhado, abrigado por um estabelecimento penal federal. Portanto, questão de número 4, correta. Questão de número 5, os presos condenados, eles não manterão contato com os presos provisórios e eles serão alojados em alas separadas. Então, a questão bem simples, a questão de número 5, foi retirada do artigo 5º e ela traz uma informação meio que óbvia aí para nós, então não temos muita dificuldade. O preso condenado, ele manterá contato com o preso provisório? Não, ele não manterá. O artigo 5º, ele traz essa informação. Então, os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. É uma questão simples. Artigo 5º está correta. Questão de número 6. A questão de número 6, ela foi retirada. Eu já vou deixar aqui a referência já para você revisar aí no seu material. Nós temos aqui do inciso 1 ao inciso 6 aqui do nosso regulamento. O estabelecimento penal federal, ele tem somente as seguintes características. E aí nós temos o artigo 6º, né? Eu já coloquei a referência aqui do inciso 1 ao inciso 6,
destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado e a capacidade para até 208 presos. A gente lembra que lá no artigo 6º, do inciso 1 ao 6, nós temos exatamente as características dos estabelecimentos penais federais, né? Por exemplo, além da destinação aí, a presos provisórios e condenados em regime fechado, e além dessa capacidade para até 208 presos, como característica do estabelecimento penal federal, nós temos a segurança externa e guaritas de responsabilidade dos agentes penitenciários federais, a segurança interna que preserve os direitos do preso, a ordem e a disciplina, a acomodação do preso em cela individual, a existência de locais de trabalho, de atividades socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Portanto, essa questão de número 6, né, tem aí um somente, ela está errada. Observe que nós temos muitas outras características aí dos estabelecimentos penais federais no artigo 6º aqui do nosso regulamento. Ok? Muito tranquilo as questões, dá para ter uma visão geral aí de alguns tópicos aí do nosso regulamento penitenciário, né? A questão 6, e aqui na questão 7 a gente já vai aqui para a portaria 199 de 2018. Nós temos aí o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Então, questão de número 7, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, órgão específico singular, tem por finalidade exercer as competências exclusivamente de planejar e coordenar a política nacional de serviços penais e acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. Então, olha só aqui a questão de número 7 da portaria 199, nós temos aqui nosso regimento interno. Essa questão ela foi retirada do artigo 1º aqui, considerações iniciais acerca dessa portaria, né? Nós temos aqui os incisos 1 e 2, mas esse artigo ele estende-se do inciso 1 ao inciso de número 12. 1 ao 12, tá? Então nós temos aqui as finalidades do nosso DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, conforme aqui o nosso regimento interno. Então, nós temos planejar, coordenar a política nacional de serviços penais, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal no território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais, assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e regras da execução penal, colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos, coordenar e supervisionar estabelecimentos penais e de internamentos federais, processar, analisar e encaminhar na forma prevista em lei os pedidos de indultos individuais, gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do departamento, elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação penal e promover a gestão de informação penitenciária e consolidar em bancos de dados nacional informações sobre assuntos sobre sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. Observe que o artigo ele traz aí as finalidades, são muitas, desta forma essa questão está
errada, tá? A questão menciona apenas duas exclusivamente, não há essa exclusividade aí de apenas essas duas finalidades. Portanto, essa questão de número 7, ela está errada. Questão de número 8, uma questão que trata da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional, a CORDEPEN, faz parte da estrutura organizacional do Departamento Penitenciário Nacional, do DEPEN. Nós temos aqui o artigo 2º, quando a gente fala de estrutura organizacional do DEPEN, a gente tem que lembrar aqui do artigo 2º aqui de nossa portaria 199. E dentro dessa estrutura, nós temos a Assessoria de Informações Estratégicas, a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, a Corregedoria Geral do Sistema do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 3, que é onde a gente encontra aí a nossa resposta, tá? Então, essa Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional faz parte da estrutura organizacional do DEPEN? Faz. Portanto, a questão está correta. Questão de número 9, nós temos aqui a questão de número 9, a Assessoria de Informações Estratégicas. A assessoria compete prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. É uma questão do artigo 3º, inciso 1, para a gente ter uma visão geral. A assessoria de informações estratégicas, a assessoria compete prestar esse assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN, compete. Portanto, essa questão está correta. Lembrando que essa assessoria é no que diz respeito à coleta de dados e tratamento de informações aí no âmbito dos estabelecimentos, ok? Portanto, essa questão está correta. Questão de número 10. Vamos lá, continuando a nossa revisão. Uma questão aí que trata da ouvidoria. A ouvidoria que também integra aí a estrutura organizacional aí do nosso DEPEN. A ouvidoria, ela contará com um conselho consultivo composto por representantes da rede de participação social e controle na execução penal, com a finalidade de acompanhar, formular críticas e sugestões para o aprimoramento de seu trabalho na forma disciplinada em ato do diretor-geral por proposta da própria ouvidoria. Artigo 4º, parágrafo 2º, uma questão que trata exatamente sobre a ouvidoria, que integra aí a estrutura organizacional do DEPEN, um órgão que conta essa ouvidoria aí com um órgão consultivo, e é importante a gente ter uma noção geral aí sobre a ouvidoria, bem como a corregedoria, para a gente não confundir na hora da prova, caso caia uma questão sobre ambas ou uma delas, aí acerca de suas competências, pode gerar uma confusão, tá? Então fique esperto, é um assunto aí bem importante, bem interessante. Essa questão de número 10, ela está copiada e colada, ela está correta, sem maiores problemas. Questão de número 11, a diretoria do sistema penitenciário compete realizar a execução penal em âmbito federal e em âmbito estadual. Essa questão de número 11, ela já vai lá para o artigo 49 aqui da nossa portaria. Tá? Nós temos aqui a diretoria do sistema penal, que tem as suas competências descritas no artigo 49, artigo 49 do inciso 1 ao inciso 11,
E no artigo nós temos todas as suas competências, dentre essas competências da diretoria do Sistema Penitenciário Federal, nós temos realizar a execução penal em âmbito federal. Não faz sentido aí, né, a diretoria do Sistema Penitenciário Federal tratar aí sobre a execução penal em âmbito estadual. Então, ó, essa questão, ela está errada, tá? Então, somente esse detalhe aí deixou a questão falsa. Continuando, questão de número 12, nós temos aí a questão 12 que diz o seguinte: avaliar a estrutura física e tecnológica dos presídios federais, no que se refere à segurança do local, bem como propor soluções visando a modernização das unidades. Compete aí ao núcleo de segurança penitenciária, né? Esse núcleo de segurança penitenciária é tratado aqui na portaria lá no artigo 50, especificamente aí o inciso 4, ele traz uma de suas competências, é exatamente aí o que está descrito nessa questão de número 12, tá? Avaliar a estrutura física e tecnológica dos presídios federais, no que se refere à segurança local, bem como propor soluções visando a modernização das unidades, é uma das competências aí do núcleo de segurança penitenciária. Então, o professor vai deixar aqui o artigo 50 como referência, né? Nós temos aí do inciso 1 ao inciso 7, que traz as suas competências, né? Essa competência especificamente está descrita no inciso 4. Desta forma, essa questão está correta, ok? Chegamos aí na questão de número 12. Estamos tentando aí revisar ao máximo aqui os principais tópicos, resolvemos 12 questões. Próximo vídeo a gente vai continuar aí fazendo essa revisão com alguns dos principais tópicos aí das normas que integram a nossa disciplina. Nós vamos encerrando por aqui. Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.